No churrasco da família, eu financiei tudo de cima a baixo. Papai ergueu o copo. Parabéns. Aqui está sua viagem para Tóquio. Primeira classe. Todas as despesas pagas. Então ele olhou para mim. A hipoteca vence. $2.600 até segunda. Cuide disso como um homem. Perguntei, por que eu pago enquanto ele ganha férias? Ele disse, porque ele é o futuro desta família. Então enviei uma mensagem e fechei a conta conjunta, e depois apertei enviar, em um arquivo que venho editando há meses. Ergam os copos. Papai gritou, alto o suficiente para fazer o cachorro do vizinho parar de latir. Para nosso Adam. Tóquio primeira classe. Hotéis. Tours. Tudo coberto. Ele mereceu isso. O quintal explodiu em aplausos. Alguém gritou. Outro engasgou na bebida. Eu fiquei perto da churrasqueira, gordura nas mãos. As costelas, a cerveja, as cadeiras dobráveis, o bolo personalizado com o nome do Adam em dourado. Tudo isso foi pago por mim. E esta noite, esta celebração, nem sequer era minha. Papai se virou para mim com aquele tom seco e pesado que usava ao dar mais notícias em alto volume. Ah, e a propósito, a hipoteca vence segunda. $2.600. Cuide disso. Como um homem. Não disse nada no início. Apenas olhei para ele. Para mamãe fingindo beber seu vinho. Para Ada, relaxando como um príncipe numa cadeira de jardim. Então perguntei, por que eu pago enquanto ele ganha férias? Papai não vacilou. Sem sarcasmo. Sem arrependimento. Apenas um dar de ombros, como se estivesse recitando a previsão do tempo. Porque ele é o futuro desta família. Você é apenas o reserva. Foi nesse momento que parei de fingir. Limpei as mãos no avental, peguei meu celular e digitei uma única linha. Sem emoção. Sem pontuação. Conta conjunta está fechada. Boa sorte. Então apertei outro botão. Um que vinha preparando há meses. Silenciosamente. Pacientemente. Tarde da noite. No escuro. Quando a raiva parecia mais limpa que o sono. O arquivo havia sumido agora. Carregado. Não no Facebook. Não no chat da família. Ainda não. O que havia naquele arquivo? Eles não sabiam. Mas saberiam. E quando soubessem, nada seria igual novamente. Coloquei meu telefone na mesa, tirei meu avental, deixei pendurado ali como peso morto, e fui embora. Alguém gritou atrás de mim. Não me virei. Porque quando você engole silêncio por anos, o som da sua própria saída é a coisa mais alta que eles jamais ouvirão. Eles sempre disseram que era apenas temporário. O dinheiro que eu enviava. A ajuda que eu dava. A maneira como eu pegava cada pedaço quebrado após suas bagunças. Só até o negócio do papai melhorar. Só até a Ada encontrar seu caminho. Só até a temporada de impostos acabar. 10 anos. Foi quanto tempo o temporário durou. Paguei a segunda hipoteca deles quando o papai acidentalmente perdeu 6 pagamentos. Cobri a conta médica quando mamãe esqueceu de renovar o seguro. Comprei um carro usado para Adam quando ele bateu o primeiro bêbado, algo que ninguém nunca me contou até meses depois. E nenhuma vez alguém disse obrigado. Nenhuma vez. Eles tratavam isso como gravidade. Algo que simplesmente é. A voz do papai era sempre a mesma quando ligava. Sem oi. Sem como você está? Apenas. Preciso de $500. Mande agora. Mamãe nunca objetou. Nunca me defendeu. Ela apenas sussurrava coisas como não aborreça seu pai. Ele está estressado. Ou Adam está apenas se encontrando. E Adam? Ele nunca pediu. Não precisava. Apenas assumia. Ele era o dourado. O bebê. O futuro. Ele uma vez me mandou uma solicitação no Vemo que dizia, porque sou seu irmão. Só isso. Deveria ter cortado isso anos atrás. Mas não fiz. Porque parte de mim ainda pensava que talvez, apenas talvez, eles viriam. Me viriam. Então veio a noite em que tudo rachou. Foi 2 semanas antes do churrasco. Entrei na conta bancária compartilhada para verificar algo. Apenas rotina. E vi. $3.400 foram retirados em 3 pagamentos separados durante o fim de semana. Liguei para papai. O que é isso? Ah, ele disse, isso é para o visto do Adam para o Japão. Terno novo. Algumas coisas que ele precisa. Nem levantei minha voz. Apenas disse,
você não me perguntou. E ele riu. Por que perguntaria? Você sempre cuida da família. Foi a primeira vez que senti algo no meu peito se retorcer. Algo velho e afiado. No dia seguinte, Adam postou um réel no Instagram. Em pé na frente de um hotel de luxo com a legenda: manifestando abundância. Quando sua família acredita em você, qualquer coisa é possível. Quase quebrei meu telefone. Então veio o post do Facebook da mamãe. Uma foto do Ada e papai com ternos combinando. Champanhe. Um jantar de filé atrás deles. Legenda: tão orgulhosa do nosso menino. Ele vai longe. Nossa rocha. Nossa luz. Meu nome não estava lá. Eu nem sequer existia. Não respondi. Não mandei mensagem. Não comentei. Apenas comecei a investigar. E foi quando encontrei uma pasta enterrada no Google Drive compartilhado da família. Estava rotulada com Impostos 2022. Dentro, recibos, W2S, alguns PDFs antigos, e algo que eu não deveria ver. Um documento intitulado Rascunho de Solicitação de Empréstimo, para revisão. Abri. E estava lá. Meu nome. Meu número de seguridade social. Meu cargo. Listado como consignatário em uma solicitação de empréstimo comercial que nunca assinei. Para um negócio que não existia. E o detalhe? A letra do papai no final. Uma nota para alguém chamado Mike. Ele não fará perguntas. Nunca faz. Sentei lá no meu apartamento, tremendo. Não de medo. Com clareza. Porque agora eu entendia. Eu não era família. Eu era financiamento. Imprimi o documento. Mandei para um amigo advogado. Silenciosamente. Só por precaução. Comecei a verificar todas as contas às quais tinha acesso. Encontrei outra despesa que não reconhecia. $2.100 em uma loja de relógios no centro. Ada havia marcado a localização no Snapchat. Ele estava usando em um vídeo, brindando a minha nova vida. Liguei para minha mãe. Por que você não o impediu? A voz dela estava pequena. Ele é seu irmão. Foi quando desliguei. Eles não apenas me usaram. Eles acreditavam que era meu papel ser usado. Não estou escrevendo isso para me vingar. Apenas quero ser ouvido sem ser apagado. Mas eles não sabiam que eu vinha salvando todos os e-mails. Todos os vemos. Todas as mensagens. Todas as senhas bancárias compartilhadas. Toda mentira que tinha um timestamp. Eles não sabiam que eu tinha uma pasta. Criptografada. Backup na nuvem. Rotulada. Se eles me empurrarem longe demais. E agora? Agora eu estava abrindo. Ele me mandou mensagem sábado tarde da noite. Apenas uma linha. Jogo domingo. 15h30, nossos lugares antigos. Sem drama. Como homens. Não respondi imediatamente. 10 minutos depois, outra mensagem chegou. Não para mim. Para a família. Vamos conversar. Então uma da mamãe. Por favor. Ele está fazendo um esforço. Apenas escute. Poderia ter ignorado. Tinha todos os motivos para isso. Mas sabia que isso não era sobre paz. Era sobre controle. Um truque de relações públicas de última hora antes da máscara se despedaçar completamente. Então disse sim. Mas não iria sozinho. O estádio estava meio cheio. Time local perdendo de 0-2. Seção 113. Fileira 7. Nossos lugares antigos. Como ele disse. Sentamos cercados por crianças. Adolescentes com tinta no rosto. E homens gritando com árbitros como se eles devessem aluguel. Papai parecia calmo. Calmo demais. Lembra quando viemos aqui sua primeira vez? Ele disse, jogando uma garrafa de refrigerante para mim como se fosse alguma viagem nostálgica de pai e filho. Não respondi. Ele tentou de novo. Escute, não quero que as coisas saiam de controle. Todos cometemos erros. Vou assumir os meus. Mas não vamos tornar isso público, certo? Somos família. Isso pode ficar na família. Me virei para ele, olhei nos olhos. Você tem 10 minutos, disse. Então eu libero tudo. A mandíbula dele tremeu. Mas forçou um sorriso. Então agora você é o herói, né? Fazendo um filminho sobre sua vida pobre? Alcancei minha mochila e puxei uma pasta. Limpa. Organizada.
Final. Dentro. Uma solicitação de empréstimo falsa com meu nome e número de seguridade social. Screenshots das minhas retiradas bancárias. Uma linha impressa do Google Drive compartilhado da família que dizia: ele não fará perguntas. Nunca faz. Por um segundo, ele piscou. E então riu. Alto. Afiado. A mesma risada que ouvi quando me disse que meus sonhos eram fofos. Ou caros. Você está explodindo isso por nada, ele gritou. Eu carreguei esta família nas costas, enquanto você contava moedas. Eu construí esta casa. Com meu dinheiro, respondi. E enquanto você postava fotos do ADA internos de $1000, eu era quem recebia os alertas de saldo negativo. Ele se levantou, voz subindo. É melhor você se acalmar. Não vou, disse. Porque alguém mais precisa falar. E então ela se adiantou. Tânia, sua ex-contadora. 40 e poucos anos. Voz precisa. Sem enfeites. Ela sentou ao lado dele, tirou sua própria pasta, e falou como um veredicto judicial. Trabalhei para ele por 6 anos. Vi ele falsificar a solicitação. Vi ele listar você como consignatário sem seu consentimento. O banco abriu uma investigação por fraude. Ele congelou. Então se virou para mim, vermelho de raiva. Você a trouxe aqui. Para o jogo. Me levantei também. Isso não é um jogo. Este é o apito final. Você nunca se desculpou. Nunca explicou. Você só me queria quieto mais uma vez. Mas não sou mais elogiável. Ele começou a gritar sobre traição. Sobre sangue. Sobre mim. Virando toda a família de cabeça para baixo. As pessoas começaram a se virar. Mamãe apareceu 10 minutos depois, chorando. Por favor, ela implorou. As pessoas estão olhando. Não olhei para nenhum dos dois. Desbloqueei meu telefone. Abri o chat do grupo da família. E apertei enviar para todos. Família __ auditoria _ 2017 _ 2025.pdf. Áudio _ ada _ cartão _ abril.m4a. Empréstimo _ assinado _ falso.pdf. Naquele momento, o time da casa marcou um gol. O estádio explodiu. Mas na fileira 7, silêncio. Me virei para papai e disse calmamente, em fim de jogo. Vamos ver como eles curtem a repetição. Ele não ligou. Não escreveu. Ele postou. 6 dias após o confronto no estádio, onde revelei a verdade, armado com documentos e gravações, ele ressurgiu. Não para se desculpar. Não para explicar. Mas para retomar o controle. Ele lançou uma nova conta no Instagram, Verdades da Família Real. Bill, um pai. Provedor. Traído pelo sangue. O primeiro post foi um vídeo, filmado em sua caminhonete, seu confessionário usual iluminação fraca, música country suave ao fundo, e um rosto com lágrimas. Ele olhou para a câmera com olhos vermelhos. Meu filho me traiu, começou, voz tremula. Mas eu o perdoo. Ele pausou, como se juntando forças. Eu não era perfeito. Mas tudo o que fiz, cada escolha difícil, foi por eles. Por esta família. E agora ele está por aí espalhando mentiras. Mentiras que machucam seu próprio sangue. Palavras finais, carregadas de tristeza. Eu te amo, filho. Eu te perdoo. Mas não ficarei em silêncio. A internet explodiu. As pessoas caíram na conversa. Anzol, linha e lágrimas de crocodilo. Você é um pai tão forte. Crianças hoje não têm coração. Ele vai se arrepender um dia. Orações pela sua família quebrada. À meia-noite, 72 mil visualizações. Ao amanhecer, 120 mil. Seu martírio estava trending em 3 grupos de pais. Então veio o post carrossel. Eu como criança, sentado em seus ombros. Manhã de Natal. Uma foto desbotada de mim e Ada, braços em volta um do outro, ambos inconscientes da tempestade que viria anos depois. Legendas, e ele sempre foi uma boa criança. Eu só queria ser seu herói. Talvez ele se lembre um dia. Até pessoas em quem confiava compartilharam. Colegas de classe antigos. Ex-colegas de trabalho. Primos distantes. Todos repostando sua versão como se fosse evangelho. Alguns até entraram em contato comigo. É verdade o que ele disse? Por que drama familiar online? Vocês não podem apenas conversar? E então, claro, mamãe. Sua mensagem veio com culpa disfarçada de cuidado. Ele está sofrendo.
Não piore. Seja pessoa maior. Ela não perguntou como eu estava. Não perguntou se algo do que ele disse era verdade. Apenas me implorou para proteger a imagem dele, novamente. Então fiz o que deveria ter feito há muito tempo. Não respondi. Mas carreguei o arquivo. raw_timeline_documents.zip. Sem cartão de título. Sem rosto. Sem choro. Sem nomes. Apenas evidência com timestamp. Solicitação de empréstimo com minha assinatura falsificada. Screenshot da minha conta vazia para pagar a viagem de emergência do Ada. Arquivo de áudio, papai dizendo, e ele não vai notar. E se notar, eu cuido. Screenshots da mamãe dizendo, e não conte para ele. Vai estressá-lo. Logs de transações. Mensagens do Vemo. Comentários do Google Drive com histórico de edição. Tudo. Sem emoção. Sem discurso de vingança. Apenas verdade. Não viralizou. Não precisou. Apenas se espalhou. Silenciosamente. Como fumaça em uma sala trancada. As pessoas começaram a desaparecer do lado dele. Um amigo seu, aquele que sempre fazia churrasco com ele no Memorial Day, parou de segui-lo. Um vizinho comentou e não esperava ver meu nome em um desses screenshots. Então deletou. Um antigo colega de trabalho postou uma história vaga e às vezes a voz mais alta está escondendo a maior mentira. Ele tentou de novo. Postou outro vídeo. Mais desesperado. Mais rachado. Mas este mal arranhou 3.000 visualizações. Sem comentários. Sem orações. Apenas 3 curtidas, em uma da mamãe. Uma de alguma conta aleatória de valores familiares, e uma que ele provavelmente fez. Ele estava perdendo a plateia. E eu sabia exatamente como isso se sentia, porque eu havia vivido isso. Mas eu não era ele. Não precisava de holofotes. Há apenas silêncio. E distância. Alguns dias depois, recebi uma mensagem da tia Rhonda. Não sabíamos o que você estava carregando. Sinto muito. Você não merecia isso. Olhei para ela por muito tempo. E então arquivei. Porque isso não era mais sobre ser acreditado. Era sobre nunca mais ser silenciado. Ele havia tentado reescrever o final. Me fazer o vilão em sua volta heróica. Mas eu não joguei seu jogo. Entreguei os recibos. Sem filtro. Sem nome. Inegável. E a verdade? A verdade não precisa de narrador. Ela apenas fica. Mesmo quando tentam enterrá-la em curtidas. Mesmo quando choram na câmera como estrelas de novela. Mesmo quando torcem e postam e imploram. Ela fica. E silêncio? Silêncio é a coisa mais alta que já disse. Deixei tudo para trás em 31 horas. Não porque queria. Porque tinha que fazer. Há um momento, bem antes de você quebrar, quando toda a sua vida fica quieta. Não pacífica. Apenas imóvel. Como um quarto logo após o grito. Para mim, esse momento veio às 2h17 da manhã, olhando para o brilho do meu telefone depois de ler a 10ª mensagem do meu pai naquela semana. Não desculpa. Não, vamos conversar. Apenas, e isso é o que acontece quando filhos esquecem de onde vieram. Olhei para essas palavras, então reservei uma passagem só de ida. Sem segundos pensamentos. Lisboa. Partida em 31 horas. Não chorei. Não fiz as malas com cerimônia. Apenas joguei o essencial numa mochila, um laptop, documentos, passaporte antigo com meu nome original ainda nele, e deixei para trás o apartamento que havia pagado para 3 adultos que tratavam meu dinheiro como um pedido de desculpas e meu silêncio como consentimento. O táxi para o aeroporto estava frio e quieto. Meus dedos tremeram apenas uma vez, quando passamos pela rua com a cafeteria onde costumava levar minha mãe. Aquela pela qual paguei, onde ela dizia às pessoas que eu era apenas prestativo, não essencial. No portão, não olhei para trás. Terminei de olhar para trás. Lisboa. 6h12 da manhã. O avião tocou o solo com uma suavidade que parecia misericórdia. A luz se espalhou pela cidade como uma página nova. Telhados de azulejo pegaram o sol. Um bonde passou como um convite. E pela primeira vez em anos, expirei, como alguém que segurava a respiração desde o nascimento. Então meu telefone vibrou. 4 chamadas perdidas do papai. Uma mensagem de voz da mamãe. Apenas me diga onde você está. Podemos consertar isso. Uma mensagem do Ada. Sinto muito. Estava com medo. Li todas. E então, sem emoção, desliguei o telefone,
Coloquei na gaveta da cozinha do meu Airbnb e saí para tomar café. A primeira semana, não falei. Nem conversa fiada. Caminhei por becos que cheiravam ao oceano e açúcar de padaria, sentei sozinho em parques onde crianças brincavam, e observei os locais viverem como eu queria, totalmente presentes, completamente despreocupados. Não senti falta de ninguém. E isso me aterrorizou, quão rapidamente o amor pode evacuar um corpo uma vez que não é mais útil. Segunda semana. Um pequeno estúdio de design com uma placa manuscrita. Freelancers bem-vindos. Entrei, mostrei meu trabalho, e eles me ofereceram um lugar e um emprego. Sem referências. Sem verificação de antecedentes. Há apenas confiança. Algo que minha própria família nunca me deu sem uma condição. Conheci Rafael e Inês naquela tarde. Dois criativos com cicatrizes nos mesmos lugares. Eles haviam deixado histórias similares para trás, pais barulhentos, mães silenciosas, irmãos que subiram sobre eles como escadas. Não falamos muito sobre o passado. Apenas o suficiente para saber que havíamos sobrevivido a algo similar. No final do mês, eu tinha um apartamento no terceiro andar em Alfama, paredes amarelas de idade e orgulho. Um chip que ninguém da minha vida antiga poderia tocar. Uma conta bancária apenas com meu nome, e sem ligações com suas dívidas. Uma caneca de café que dizia, finalmente. Silêncio. Postei uma foto. Apenas meus pés descalços na areia, um livro virado para baixo no meu peito, o telefone ao meu lado com a tela preta, irrelevante. Legenda, começando do zero. Se não responder, é porque não preciso mais. Sem hashtags. Sem geotags. Há apenas verdade. Não explodiu online. E inalou. Dezenas de mensagens diretas. Quietas. Cruas. Paguei a dívida de jogo do meu pai por 7 anos. Ele ainda me chamava de preguiçoso. Minha mãe vendeu o apartamento que comprei para ela e disse às pessoas que foi seu investimento inteligente. Pensei que estava sozinho. Você me mostrou que não estou. Não respondi. Não precisava. Já estava fazendo o que eles imploravam em suas próprias vidas, vivendo livre. De volta para casa, o colapso continuou sem mim. Meu pai postou outro TikTok, um discurso lacrimoso filmado em sua garagem, uma cerveja ao lado de uma bíblia. Ele me chamou de perdido, depois amado, depois perigoso. Teve 2.000 visualizações. A maioria eram bots. O homem que uma vez encheu salas com risadas agora estava gritando para o algoritmo. E ninguém se importava. Soube, através de alguém, que até seu antigo parceiro de golfe o bloqueou. Um vizinho alegadamente disse, se ele fosse metade do pai que finge ser, aquele menino não teria saído. Mamãe continuou tentando. Notas de voz que sempre começavam com, não estou escolhendo lados. E terminavam com, mas você ainda é família. Como se sangue significasse alguma coisa depois de anos de traição silenciosa. Suas mensagens se tornaram um loop, uma melodia de culpa para a qual ela não sabia que eu havia parado de dançar anos atrás. Escutei a última enquanto observava o sol cair sobre o oceano. Então deletei. Uma noite, estava em um café na Baixa. Chuva batia no vidro como um velho amigo com mais notícias. Laptop aberto. Café intocado. O telefone reserva vibrou uma vez. Número desconhecido. E estávamos errados. Por favor, volte. Só isso. Sem nome. Sem pontuação. Apenas desespero embrulhado em nostalgia. Olhei para isso por muito tempo. Não porque doía. Porque não doía. Então apertei deletar. Algumas pessoas pensam que encerramento é uma conversa. Um abraço. Um grito. Um tapa. Um telefonema às 2 da manhã. Não é. Encerramento é saber que você pode responder. Mas não precisa mais. Porque a versão de você que eles machucaram. Aquela que pagava suas contas e engolia seus insultos. Essa versão se foi. Não ganhei. Apenas saí. E nessa saída, me tornei alguém de quem realmente gostava. Alguém que não precisava mais de permissão para existir. Agora, quando pessoas perguntam de onde sou, digo lugar nenhum. Não porque não tenho raízes. Mas porque minhas raízes estavam envenenadas, e escolhi plantar novas, na luz do sol, no meu próprio solo, longe de sua sombra. Minha família ainda existe. Mas não no meu mundo. Não mais. Talvez um dia eles entenderão por que fui embora, e que não foi por ódio. Se este foi o preço da liberdade. Então paguei integralmente. E pela primeira vez. Não quero reembolso.